Você quer comprar ou alugar um imóvel, mas ainda nem pesquisou na internet? Como está sendo o retorno dos corretores quando você pede mais informações sobre um imóvel? E as visitas? Os imóveis têm sido parecidos com o que você vê no anúncio? Você já pensou em que tipo de proposta você vai fazer para comprar ou alugar um imóvel? Cliente, em que fase da jornada você se encontra agora? Meu nome é Felipe, eu sou um dos sócios da Visa Imóveis e nesse vídeo eu vou falar sobre um termo que é muito comum para a gente aqui, que se chama jornada do cliente. A gente trabalha com jornada do cliente não de uma maneira fixa e também nem é uma regra absoluta de verdade. Porém, são passo a passo que todos os clientes, sejam para comprar ou para alugar, eles passam por essas fases e é igual uma receita de bolo. Se você pular uma etapa, talvez você estrague ou até queime o seu bolo. Então entender em que fase que você está passando é importante para que você possa ter uma experiência de compra ou de locação muito mais agradável do que se você ficar pulando fase. A primeira fase que a gente estabelece, a gente chama de marco zero ou ponto zero. É aquele momento que você não sabe que você não sabe. Eu explico. Você está na sua casa, no seu imóvel, recebendo seus amigos, e o espaço que você recebe é confortável, é legal, é agradável. Porém, você não sabe que que vai querer um espaço maior no futuro. E quando essa necessidade apareça, seja um espaço maior, um andar mais alto, 2 vagas de garagem, qualquer que seja essa necessidade, ela aparece e você começa a entender essa necessidade, você está saindo do ponto zero e indo para a fase 1. A fase 1 é quando você começa a entender essa necessidade e você começa a buscar informações para que você possa ter conhecimento sobre essa sua necessidade. Por exemplo, você começa a pesquisar sobre uma região, começa a pesquisar sobre a diferença entre comprar um sobrado e um apartamento garden, como é viver em uma cobertura, enfim. Você começa a se munir de informações para que essa necessidade seja satisfatória, essas informações sejam satisfatórias para suprir essa necessidade. Na fase 1, a gente também sempre recomenda que você busque, através de um corretor, através de um correspondente bancário, o seu potencial de financiamento, para que ele te dê um norte sobre o que você pode comprar se você for comprar ou o que você não pode comprar. Então na fase 1 você começa a pesquisar essas informações. No momento que você começa a buscar na internet, nos portais imobiliários, em site de imobiliárias, você começa a buscar o padrão de imóvel que você está buscando, a gente chama de fase 2, que é quando você pede mais informações para o corretor. Gostaria de saber mais sobre esse imóvel. E aí a imobiliária entra em contato com você para entender o que você está buscando e você começa a marcar as visitas nos imóveis. A partir do momento que você começa a marcar as visitas, a gente chama de fase 3. Que é quando você começa a tangibilizar aquelas informações que você colheu para ver se aquilo que você está vendo no mercado condiz com a tua expectativa. Se ok, eu pensei que eu tenho a necessidade de uma sala maior, vi alguns apartamentos, casas, imóveis com uma sala maior e vou ver no mercado, vou ver ao vivo se essas salas são o suficiente para me atender. Essa fase é a fase 3. É a fase que você começa a trabalhar com o seu cérebro para que ele possa compreender e criar as expectativas de uma mudança. É quando você está em casa, você viu os imóveis, volta para casa e começa a conversar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família ou com você mesmo e você começa a criar essa realidade de como que vai ser morar no andar alto, como que vai ser morar naquela casa que tem jardim, como que vai ser eu ir e voltar do meu trabalho, como que eu vou fazer, que caminho que eu vou fazer, como que meus amigos vão saber que eu estou morando nessa casa nova. Então você começa a aceitar essa nova realidade. E quando você decide, eu até tenho um vídeo aqui bem interessante de como que você pode decidir melhor a compra ou locação do seu imóvel. Quando você decide qual imóvel que você quer, a gente passa para a fase 4, que é o que a gente chama de fase de fechamento, que é onde você vai fazer a proposta, seja de compra ou de locação, e aguardar o retorno do proprietário para ver se ele aceita ou se tem uma contraproposta e a gente entrar de fato na parte da negociação. O processo de compra e de locação existe outras várias etapas, porém eu condensei aqui essas 5, do ponto 0 até a fase 4,
para deixar bem claro e bem específico a questão da fase 0, onde você não sabe que você precisa de alguma coisa, até o momento que você faz a proposta. Porque se você entende qual fase que você está e principalmente se o corretor ou a corretora que está te atendendo também entende, você não vai pular de etapas desnecessário. A sua experiência vai ser positiva e você vai ter todo o passo a passo seguido à risca para que você possa ter essa jornada que a gente chama de uma forma agradável. Porque se você está numa fase 0 ou fase 1 e o corretor ou você pensa em fazer uma proposta, talvez ainda você não esteja maduro o suficiente de entendimento do mercado para que você possa fazer essa proposta de uma forma confiante. E para finalizar a jornada, a última coisa que eu quero falar é: a jornada de compra ou de locação, ela não tem prazo específico. Todo esse processo de fase 0 até a fase 4, ela pode ocorrer em 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você pode ter o clique de que você precisa de alguma coisa, já conhecer os imóveis, fazer a pesquisa, sair visitar e já fazer a proposta no mesmo dia, 1 semana, 2 meses, 3 meses, enfim. Prazo para finalizar a jornada de compra é muito individual. Se você está passando em alguma dessas fases, se você quer saber mais sobre o mercado imobiliário, qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Siga a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!